Olá, muita gente acaba se enrolando na hora de pagar as contas, principalmente nesta época de festas de final de ano. Para você tentar fugir dessa enrascada, é importante ficar atento e não colocar os pés pelas mãos. Hoje vamos tentar esclarecer, tirar as dúvidas, tentar explicar para você da melhor forma possível como equilibrar as despesas para não sofrer tanto na hora de pagar os boletos. Para isso, já está em nossos estúdios, aqui na Jovem Pan Online, o professor de Matemática Financeira do IBMEC e vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, José Dutra Vieira Sobrinho. Muito boa tarde ao senhor, muito obrigada pela presença. Boa tarde, Patrícia. É um prazer estar aqui contigo. Bom, tá aí uma tarefa bastante difícil, né, professor? Independente do salário da pessoa, se ela ganha um salário mínimo ou 20 salários mínimos, equilibrar as despesas acaba sendo uma arte, né? Sem dúvida. E isso é válido realmente, como você colocou, tanto para aqueles que ganham um salário mínimo ou 10 ou 20 salários mínimos. Então as pessoas têm que ter algum tipo de controle. Elas têm que ter consciência daquilo que ganha e daquilo que gasta. E nada melhor, claro, do que estar fazendo um orçamento, que a gente chama aí de orçamento doméstico. Sem dúvida. Agora, muita gente não sabe quanto economizar por mês para garantir um futuro a curto ou a longo prazo. Até quanto do meu salário eu posso gastar? O senhor tem essa média? Na verdade, esse número não existe, porque o ideal é que as pessoas economizassem alguma coisa e aplicasse isso ou em poupança ou no fundo de investimentos. Mas, na verdade, o que a gente observa é que as pessoas, de um modo geral, têm dificuldade para manter equilibrado o orçamento, ou seja, gastar exatamente ou no máximo aquilo que ganha. Você vê que uma boa parte acaba gastando mais. E o que acontece? Onde que vai parar essa diferença? Vai parar no cheque especial, no cartão de crédito. Então, o ideal é que a pessoa economizasse. Quanto? Não importa quanto. Se ela puder economizar e aplicar alguma coisa, isso é o ideal. E qual a melhor forma de aplicação hoje? A gente está no meio de uma crise econômica mundial aí. Onde é a melhor forma de aplicar esse dinheiro que a gente consegue economizar, professor? Olha, acho que nós estamos nos dirigindo principalmente para as pessoas de renda mais baixa, os assalariados de modo geral, né? A grande parte da população brasileira. Então, eu imagino que essas pessoas não vão aplicar em ações, por exemplo, e não seria hoje o momento. O que ela deve fazer? Ela deve aplicar em renda fixa. E para aplicar em renda fixa, ela tem algumas modalidades. Primeiro, a mais tradicional, né, a mais segura e aquela mais popular, que é a caderneta de poupança. Só que a caderneta de poupança rende o quê? Alguma coisa parecida com 0,7% ao mês. Agora, a pessoa pode também aplicar, por exemplo, numa modalidade não muito divulgada, porque não interessa isso para a instituição financeira estar divulgando, que é no Tesouro Direto. Ou seja, a pessoa aplicando direto nos títulos da dívida pública federal. E aí, com certeza, ela vai ter um rendimento maior, já descontado o imposto de renda, ela pode ganhar acima de 0,8%, 0,9% ao mês, já descontado o imposto de renda. Essa é uma opção muito boa, a aplicação é só via internet, né? Só que é extremamente simples, não é complicado aplicar. E outra coisa, pode aplicar a partir de R$200, por exemplo. Então, é uma aplicação viável. E uma outra seria a pessoa aplicar, por exemplo, em fundos de investimentos de renda fixa. Só que aí a pessoa tem que tomar um pouquinho de cuidado. Normalmente, quando ela vai aplicar, vai direto numa instituição ou faz isso por telefone, né? O que acontece invariavelmente? O gerente, o responsável, vai canalizar a aplicação desse cidadão justamente para um fundo extremamente popular, que é daquele que tem uma taxa de administração muito alta, 3%, 4% ao ano, e nesses casos, aí, Patrícia, pode acontecer o seguinte, a pessoa pode obter uma rentabilidade inferior à da caderneta de poupança aplicando em renda fixa. Então, em renda fixa, em fundos de renda fixa. Então, a pessoa precisa tomar um pouco de cuidado aí. E aquela pessoa que conseguiu juntar um dinheiro já e quer investir num imóvel, ainda é bastante seguro? Eu acho que, você vê, a gente atravessa hoje uma crise prolongada, de difícil projeção, saber se amanhã ou depois vai estar melhor do que hoje,
Mas uma coisa é verdade, eu acho que os imóveis oferecem ainda uma boa opção, realmente é uma boa opção, e muitos daqueles que tinham imaginado adquirir a sua casa própria, eu não sei, não diria para que essa pessoa não fizesse. Eu acho que não há nenhuma razão para que ela deixe de fazer isso, adquirir o seu imóvel, em que pese uma crise que nós estamos vivendo. Você está acompanhando aqui na Jovem Pan Online a nossa conversa com o professor José Dutra Vieira Sobrinho, ele que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil e está explicando para a gente qual a melhor forma de equilibrar as despesas, ainda mais agora, com o final do ano se aproximando. A Luciana Ferreira participa dessa conversa, tem uma pergunta a ele. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Patrícia, professor José Dutra, também nossos internautas. Professor, quando se fala em planejamento financeiro, a gente acaba falando também de previdência privada. Uma coisa acaba estando muito ligada a uma outra. Hoje nós temos os dois regimes, o VGBL, o PGBL. Um envolve abatimento do imposto de renda, o outro não. Então eu gostaria que o senhor explicasse aos nossos internautas que tipo de aplicação é indicada para cada tipo, para cada perfil de consumidor. Nós vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar a pessoa que não paga imposto de renda. Se ela não paga imposto de renda, ou porque está isenta, ou porque, enfim, o rendimento dela é insuficiente, o que a gente aconselha? A aplicar no VGBL. Por que isso? Porque o VGBL, quando a pessoa sacar lá na frente, quando ela estiver sacando, e em algum momento ela vai fazer isso, só o rendimento é tributável, né? O valor da aplicação não, o principal não. Enquanto que no PGBL, o que acontece? Tanto o rendimento quanto o valor aplicado na hora de que resgata, eles são tributados. Agora, veja bem, falando assim, dá a impressão que o PGBL, então, seria proibitivo. Na verdade, não. Para aquelas pessoas que pagam imposto de renda, mesmo considerando que ela já gasta com médicos, mesmo considerando que ela gasta com plano de saúde, que são dedutíveis, né? Então, se ela ainda assim paga imposto de renda, para ela pode ser mais interessante, e como regra geral é mais interessante, se ela optar pelo PGBL. Por que isso? Como ela tem incentivo fiscal, o que acontece? Por ocasião do pagamento do imposto de renda, se ela não aplicasse no PGBL, ela pagaria um determinado valor de imposto de renda. Porque aplica no PGBL, ela vai pagar menos. E esse menos, esse valor que ela economiza, pode perfeitamente ser, por exemplo, reaplicado no próprio fundo. Então, embora seja muito difícil a gente estar explicando para as pessoas que estão nos vendo e ouvindo, né, assim, rápidas palavras, dizer qual é o melhor ou mostrar qual é o melhor, mas é dizer para as pessoas o seguinte, eu já fiz projeções de PGBL, VGBL, e dá para mostrar o seguinte. Primeiro, em relação ao fundo de investimentos, a pessoa pode perguntar, escuta, não é melhor aplicar na poupança ou no fundo de investimento, ao invés de aplicar no PGBL ou VGBL? Na verdade, não é. As projeções indicam que é melhor aplicar no PGBL ou no VGBL, em relação à poupança e em relação ao fundo de investimento tradicional em renda fixa. E com relação a se é melhor aplicar no PGBL ou VGBL, aí depende também das projeções. E o que essas projeções têm mostrado? Tem mostrado que aqueles que pagam imposto de renda, por exemplo, aplicando no PGBL, depois de 10 anos, 20 anos, ele realmente vai ter uma rentabilidade muito melhor do que se ele tivesse aplicado no VGBL. E em relação ao VGBL, comparativamente com caderneta de poupança e fundo de investimento, o fundo de investimento tradicional, dá para mostrar também por A mais B que o VGBL é mais aconselhável quando nós estamos aí analisando isso num horizonte superior a 10 anos. Bom, professor, já que a Luciana tocou, né, nessa questão da previdência privada, muita gente acaba não aplicando em previdência privada por medo. Existem riscos realmente? Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Olha, o risco sempre existe, mas não resta dúvida que hoje o risco é muito pequeno. Quando você aplica, e as pessoas têm que estar preocupadas muito mais com a garantia do que exatamente com a rentabilidade, porque a rentabilidade desses diversos fundos, se considerados os bancos que estão administrando, o Bradesco, o Itaú Unibanco, o Real, o que acontece? As rentabilidades são muito próximas, são muito parecidas.
a pessoa tem que estar muito preocupada aí, com a segurança. Só que na hora que se aplica num banco de primeira linha, que são vários que nós temos, esse risco realmente é muito pequeno. Pessoas normalmente ignoram que esses fundos, eles são administrados por bancos. Mas se o banco, por exemplo, vier a falir e o banco que administrou faliu, mas esses fundos, o fundo de previdência não pertence ao banco, pertence aos cotistas. Então, tranquilamente, os recursos desse fundo são transferidos para outro banco que passa então a administrar. Isso é fiscalizado pela SUSEP. Enfim, eu acho que em matéria de segurança, respondendo a sua pergunta ao pé da letra, eu acho que a segurança hoje é muito boa e quem aplica em fundos de previdência, está aplicando, vai aplicar, pode fazer isso de uma maneira absolutamente tranquila. Agora, com o final do ano se aproximando, as pessoas costumam gastar mais, recebem o 13º salário e aí já colocam os pés pelas mãos. Isso é muito comum. E alguns especialistas dizem que, graças à crise econômica financeira, nesse finalzinho de ano nós não sentiremos tanto, mas a ressaca maior virá no início de 2009. Qual é a dica que o senhor dá para as festas de final de ano? Normalmente, o nosso 13º, quando recebemos, as pessoas normalmente pensam em estar gastando isso com os presentes de Natal. Entre outras coisas, as pessoas pensam isso e deve continuar realmente comprando os presentes para aqueles aquelas pessoas que nós gostamos, o filho, a esposa, a sogra, enfim, né? Não vamos deixar de comprar não, né? Agora, as pessoas de modo geral devem estar pensando no começo do ano. Claro que os especialistas dizem o seguinte, olha, ao receber, pague suas dívidas primeiro. Lógico, se a pessoa está devendo no cheque especial, no cartão de crédito, cujas taxas, em média, são muito elevadas, superiores a 8% no caso do cheque especial, e no caso do cartão de crédito, as superiores a 10%, chegam até 15% ao mês, é evidente que se uma pessoa tem uma dívida como essa, ao receber a parcela do 13º, seja novembro, dezembro, aproveita e paga, quita essas dívidas, porque elas são muito pesadas. Agora, vai sobrar alguma coisa sempre para a maioria? Vai. E o que ele deve fazer? Deve aplicar, seja em caderneta de poupança ou nos títulos da dívida pública federal, pensando no mês de janeiro, como você está colocando. Porque no mês de janeiro, logo no início, né, nós teremos o IPVA, logo no dia 9 de janeiro, para quem tem o final da placa 1. No final 1, já tem que pagar o IPVA. E outra, em seguida vem o IPTU, gastos escolares, com matrículas, material escolar. As pessoas têm que pensar nisso, então guardar uma parte desses recursos exatamente para cobrir essas despesas lá do mês de janeiro, que são normalmente despesas pesadas. Então a pessoa tem que pensar nisso. Ou seja, janeiro é sempre pesado, independente de crise, né, professor? Independente de crise. E o 13º só vem em novembro e dezembro. Então, vamos gastar uma parte disso, até porque o 13º, a finalidade é exatamente essa. É para que as pessoas possam cobrir algumas despesas que normalmente ela não teria, né? Não são despesas regulares, como alimentação, como aluguel, etc. Então, essas despesas se concentram muito mais no início do ano, né? Janeiro, comecinho de fevereiro. Já que o senhor tocou no assunto IPVA, qual a melhor forma de se pagar o IPVA? De uma vez só ou parcelado? Olha, o Estado soltou agora, já falando do IPVA, que começa então em 9 de janeiro, a melhor opção, sem dúvida alguma, para quem tem dinheiro, ou disponível na conta, ou aplicado em caderneta de poupança, ou fundos de investimentos, é fazer o seguinte, saca dessa poupança, saca do fundo de investimento e paga à vista, com desconto de 3%. Por que isso? Porque vamos imaginar, vamos pegar um número redondinho, é um valor pequeno de IPVA, R$300. Como é que ela vai poder pagar isso a partir do dia 9? Ou ela paga à vista com desconto de 3%, 3% de 300 dá R$9, portanto ela vai pagar 291. Ou ela paga 291 à vista, ou paga em 3 parcelas, né? Seria basicamente o quê? 9 de janeiro, 9 de fevereiro, 9 de março. Ela vai pagar em 3. Qual é a melhor opção para ela? É à vista. Porque se ela optar pelo pagamento em 3 vezes, né, a primeira no ato e depois mais 2,
tudo vai se passar como se essa pessoa lançasse mão de um empréstimo concedido pelo Estado, em que esse empréstimo vai custar a essa pessoa o equivalente a 3,13 ao mês. Ora, se ela deixar aplicado na caderneta de poupança, vai receber o quê? O 0,7? Qualquer outra modalidade, aplicação em renda fixa, quem sabe 0,8 ao mês? Sim, mas se você optar pelo parcelamento, não optando, portanto, pelo pagamento à vista, esse financiamento vai te custar o equivalente a 3,13% de juro ao mês. Então é melhor pagar à vista. Agora, não tem dinheiro para pagar à vista e também não quer pagar a primeira no ato, até porque ela está com zero na conta. O saldo dela na conta corrente está zero. Então faz o seguinte, se você tem uma previsão de ter dinheiro na conta um mês depois, deixa para o mês seguinte e paga tudo. Aí tem que pagar de uma só vez. Os 300, no caso do nosso exemplo, você vai pagar lá no dia 9 de fevereiro. 9 ou 10, depende do final da sua placa. Né? E aí, por que você vai fazer o melhor negócio? Imagina que você está zero. Mesmo pagando uma prestação só, você pode ficar devedor num cheque especial. Só que o cheque especial, a sua taxa pode ser 8%, 9%, 10% ao mês. Você já sentiu que fez um mau negócio. Então, pague à vista no mês seguinte. Você, internauta da Jovem Pan Online, está acompanhando essa conversa. São dicas mínimas, pequenas, mas que podem mudar muito a sua rotina diária e também o seu estresse. Nossa conversa é com o vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, José Dutra Vieira Sobrinho. Vamos a mais uma pergunta da Luciana Ferreira, pois não. Professor, os economistas sempre dão conselhos para as pessoas que têm dívidas do cartão de crédito, do crédito consignado, ou mesmo do cheque especial, para que essas pessoas troquem o seu débito por uma dívida mais barata. O que significa isso? Luciana, é uma dica absolutamente correta. Por que isso? Vamos imaginar que uma pessoa esteja devedora no cheque especial que é comum. Ela não consegue sair do vermelho. Ela até consegue, mas no dia do pagamento. Logo depois já está no vermelho outra vez. E como essas taxas são muito elevadas, o que ela deve fazer? Se ela não está conseguindo, e observa, se está devedora no cheque especial, ela também deve estar devedora no cartão de crédito. Ela já está atrasando, pagando o mínimo, aquelas coisas. Né? Então o que ela pode fazer? Conversa com o gerente da instituição com a qual ela trabalha e tenta um empréstimo, por exemplo, um crédito em que ela tem o desconto em folha. Por quê? Porque esse desconto em folha, que é o consignado, eu não estou falando do aposentado, eu estou falando do cidadão comum, não aposentado, né? Esses empréstimos normalmente têm uma taxa de juros menor, do tipo 3, 3,5%. O que ela vai fazer então? Ela vai trocar uma dívida que custa a ela alguma coisa parecida com 10% ao mês por uma outra que vai custar 3,5%. É aconselhável? Claro. E se ela não tem o consignado? Não, ela pode estar conversando com o gerente e, quem sabe, conseguindo aí uma taxa tipo 4% a 5%, mesmo que seja 5%, mas 5% é a metade da taxa que ela estaria pagando no cheque especial e no cartão de crédito. Aí é aconselhável. O importante é as pessoas se conscientizarem que não pode deixar correr, né, esse tipo de dúvida. E tem gente que tem até, quem sabe a família tem um segundo carro. Tem um segundo carro, então venda. Porque se você não vender esse carro para quitar a dívida, depois você pode perder, inclusive, a casa. Então vamos cuidar de quitar isso. E uma boa dica é realmente substituir um empréstimo, né, com uma taxa menor por aquele que está pagando uma taxa muito alta. Pela experiência do senhor, o senhor acha que o brasileiro é enrolado para pagar as suas contas e acaba se enrolando por um problema cultural? A partir de quando a gente tem que se preocupar, ensinar aos nossos filhos como gastar devidamente o seu dinheiro? Aí você falou bem. Começando pelo final, né? Ensinando os filhos. Logo depois, eu acho que os filhos começam a tomar aquelas atitudes de querer comprar isso e aquilo, a balinha, o brinquedo, principalmente o brinquedo. E o pior, né? Quando começa a comprar roupa, quer comprar o tênis, o jeans, é educar essa criança mostrando que o dinheiro tem um custo e que o pai e a mãe pagam aquilo e que o dinheiro não os recursos não são ilimitados, né? A criança tem que fazer parte desse trabalho de conscientização, sabe? Hoje,
Você vê, eu me lembro de ter assistido uma palestra com uma pessoa de Portugal que ela dizia o seguinte, na região, nos países da Europa, as crianças, que são pessoas com 10 anos, 13 anos, elas já têm uma influência em cerca de 30% do que a família gasta. Observa, aquelas pessoas, as crianças de 12, 13, 14 anos, têm uma influência muito grande. Então é muito importante que essas crianças sejam conscientizadas no sentido de saber que o dinheiro tem um custo, que ele não cai do céu. E para isso tem que fazer o quê? Tem que realmente estar conversando com a criança, mostrando para ela o custo. Não é um trabalho muito complicado e que precisa ser feito. E é importante também que a criança participe de tudo isso dentro de casa, né, professor? A gente conhece muitas pessoas que conseguem sair de dívidas e superar dívidas fazendo conta, colocando tudo no papel. Isso é muito importante. É fundamental que a criança também participe, né? O ideal é exatamente isso, porque não é só o pai e a mãe, os dois, estarem fazendo orçamento. Não, chama os filhos. Se já tem uma idade, tipo, mesmo 7 anos, já pode participar. E com uma idade maior, imagina, 18, 19, ele está na faculdade, o pai é que paga a mensalidade e que dá para ele também o carro, porque ele vai de carro para a faculdade, é muito importante que ele participe desse tipo de conversa, né? E é necessário que isso seja feito, porque no Brasil, nós tivemos no passado, no período que a contar de 1964 até 94, durante 30 anos, nós tivemos neste país taxas de inflação muito elevadas, as maiores do mundo, na média as maiores do mundo. Só que isso ficou em 1994. Até 1994, a gente não tinha como fazer um orçamento, porque a coisa não funcionava. Mas a partir dessa data, 1º de julho de 94, quando sou o real, a moeda se tornou um pouco mais estável. Então, hoje é perfeitamente possível as famílias fazerem o seu orçamento, ter isso mais ou menos na ponta do lápis, não precisa ser um exagero, né? Mas precisa ter noção exatamente do que gasta, confrontando, claro, com aquilo que recebe, né? E que é importante os filhos participarem, porque na hora de cortar, todos eles tendo consciência da gravidade do problema em determinadas situações, vai ser muito mais fácil fazer cortes onde precisa, na verdade, ser cortado, né? A gente falou sobre o cartão de crédito. O senhor colocou que as taxas, se a gente paga o mínimo, chegam a 15%. E quando a gente chega na loja e a vendedora fala, nós parcelamos no cartão de crédito em até 5 vezes sem juros, 6 vezes sem juros, dá para acreditar nisso? Na verdade, não. Mas olha só, por que não? Primeiro, é porque o dinheiro tem um custo no tempo. Então, não é racional, não é lógico a gente imaginar o seguinte, vamos imaginar que eu vou vender um carro para você. É um carro já usado, que custa 10 mil reais e você está muito interessado em comprar. Falou, Dutra, como é que eu posso te pagar? Eu falei, olha, você me faz o seguinte, Cristina, você vai me pagar em 10 vezes, 10 de mil. Ô, Dutra, mas e se eu te pagar à vista? Olha, à vista é 10 mil mesmo porque não tem acréscimo, eu não estou te cobrando juros. Observa o seguinte, se duas pessoas fecham um negócio dessa forma, a um dos dois é um débil mental. Por quê? Porque aquele cara que achando que está vendendo a prazo, sem juros, né, sem cobrança de juros, ou aquele que está negociando e eventualmente poderia comprar à vista, porque vai, detesto comprar a prazo e vou fechar à vista por 10 mil. Não faz sentido. Por quê? O dinheiro tem um custo. E o que é racional? É você discutir o seguinte, tá bom, em 10 de mil, mas e à vista? Quanto é que você vai me dar de desconto? Esse é o racional. Uhum. Quando você está tratando de compra de bens, como eletrodoméstico, que é muito comum, e isso é o mais comum, 10, 12 pagamentos no cartão, sem acréscimo. Eu acho o seguinte, se porventura a pessoa, imagina que ela tem dinheiro para comprar à vista, ela não consegue um desconto, claro, você vai comprar a prazo. Não vai comprar à vista pelo mesmo valor, né? Você comprar a prazo é a melhor opção? É. Agora, existem esquemas para tudo, né?
Tá certo? Alguém tem que pagar essa diferença e realmente alguém paga. Você vê que hoje, a gente tem até hoje um problema que ainda não está sendo discutido, mas vai passar a ser discutido. Quem paga antecipadamente uma dívida, por exemplo, a pessoa deve para um banco, fez um financiamento em 36 parcelas, faltam 12. Ela quer liquidar antecipado. Vai ter um desconto? O Código de Defesa do Consumidor assegura um desconto pelo pagamento antecipado. Então, normalmente, é a taxa contratual. Agora, imagina uma pessoa que comprou um televisor em 12 parcelas sem juros. E ela quer pagar 6. Faltam só 6, ela quer liquidar 6. E a loja pode dizer para ela o quê? Olha, eu não vou te dar nenhum tostão de desconto porque eu financiei para você sem juros. Qual é a tendência natural? É que, de alguma forma, a gente tem uma legislação, eu estou acompanhando, eu sei que se pensa nisso, e está certo pensar nisso, é que o cidadão que pagar antecipado vai ter direito a um desconto sim. Mesmo que esse desconto seja, por exemplo, equivalente à taxa Selic, que é a taxa de referência no mercado. Então, por que tudo isso? Porque o dinheiro efetivamente tem um custo, tá certo? E no mínimo, o que você tem que entender esse custo? Talvez um custo equivalente à taxa Selic, ou pelo menos equivalente ao rendimento que te dá a poupança. Isso vale não só para cartão de crédito, como para cheque, para qualquer tipo de pagamento. Deverá valer para tudo. Por enquanto ainda é nebuloso. É claro que eu tenho militado um pouco nessa área, tenho discutido esses assuntos. Esse assunto ainda está um pouco, digamos, está morno ainda, mas a tendência natural é que a gente chegue a um consenso sobre como proceder em casos dos pagamentos ditos sem juros ou com juros zero. Né? E tem gente que acredita, por que nós não podemos acreditar num financiamento a juros zero? Principalmente se os financiamentos são concedidos por banco. Porque normalmente atrás de um financiamento, quem é que está? O banco. Como custo para o banco, o custo do dinheiro que o banco empresta, seja para o financiamento de veículos, o financiamento de capital de giro das empresas, o cheque especial, todo esse dinheiro é captado no mercado. E qual é a taxa de captação? Qual é o custo de captação do banco? Equivalente à taxa Selic, que a gente hoje está em torno de 1,08% ao mês. Vamos arredondar 1%? Se o custo do dinheiro para o banco é de 1%, o banco não tem como financiar absolutamente nada a uma taxa inferior a 1%. E nem a 1,1%. Ele vai financiar uma taxa maior que isso. Por quê? Porque ele tem custo, além do custo de captação, tem o risco, tem que obter lucro. Enfim, é maior que 1% a taxa cobrada pelo banco, como regra geral, e tem que ser. Bom, então a dica do senhor neste momento não é parar de comprar. A gente pode comprar, ou financiar um veículo, financiar um imóvel, mas a gente tem que estar muito atento às taxas, a como pagar esse parcelamento. Temos que nos preocupar com taxas pré-fixadas, né? E não efetuarmos nenhuma compra com taxas pós-fixadas, porque isso seria um risco incrível, né? Aí a gente tem um detalhe que eu acho que é muito importante a gente está falando, é uma dica para as pessoas, né? Quando vou comprar à vista ou a crédito. Quando a pessoa vai comprar à vista, vai comprar um tipo de geladeira marca tal, sei lá, 10 litros, aquele negócio, tem todas aquelas características. O que ela sabe? Ela sabe a marca que ela quer, a capacidade da marca. O que ela vai fazer? Imagina que ela vai comprar à vista. O que todos nós fazemos? Nós vamos pesquisar em 3 ou 4 lojas. E, obviamente, comprar naquela que ofereceu o menor valor à vista. Agora, como proceder no caso de vendas a prazo? Você vai comprar e a prazo. Nós vamos ver o tamanho da taxa de juros. Eu te aconselho a não fazer isso. Por quê? Porque as pessoas, de modo geral, não sabem calcular a taxa de juros numa série de pagamentos iguais, num plano em prestações iguais. É muito complicado e as pessoas teriam muita dificuldade. Qual é a dica, então? A dica é o seguinte, esquece esse negócio de taxa de juros e passa a fazer o seguinte. Escolha um plano. Fala, quero comprar essa máquina de lavar roupa, essa geladeira, em 12 prestações iguais, sendo a primeira no ato. Fixou o plano. Sai pesquisando em 3 ou 4 lojas qual é o menor valor de prestação para aquele plano. E depois de ver isso, vai comprar naquela loja que ofereceu o menor valor de prestação.
Essa é a grande dica. Não vá atrás de taxa de juros, porque uma te fala assim, estou cobrando 3%. Aí você fala, muito obrigado. Vai numa outra, 2,5%. O que é que pode acontecer? Os preços das mercadorias são livres. E pode acontecer o seguinte, aquela que te informa que a taxa é de 2,5%, para determinar o valor da prestação, ela pode estar partindo de um valor base à vista maior. E como consequência, o valor das prestações dessa loja pode ser maior do que aquela que diz que está cobrando 3%, mas parte de um valor base à vista menor. Como consequência, a prestação então daquela loja cobrando 3% seria menor que a 2,5%. Então não faça isso, não se oriente pela taxa. Pela taxa só vai se orientar no banco, assim mesmo com o devido cuidado, né? Agora, em lojas não. Se orienta pelo valor das prestações. Mas observem, fixa o plano. Quero em 12 iguais, quero em 24 iguais, sendo a primeira no ato, por exemplo, ou a primeira de hoje ao mês. E vai comprar naquela que oferecer o menor valor de prestação. Dicas muito importantes hoje para você, internauta da Jovem Pan Online, nesse espaço ao vivo. Vamos a mais uma participação da repórter Luciana Ferreira. Professora, eu queria saber a importância da planilha de gastos. Hoje é o primeiro dia útil do mês de novembro. Hoje seria o dia ideal para se começar uma planilha como essa? Olha, na verdade, o ideal é que a pessoa faça isso a partir do primeiro dia do mês, que é o dia 1. O primeiro dia do mês. Por que isso? Porque normalmente as pessoas, como é que elas iniciam o orçamento? Senta lá marido e mulher e fala assim, querida, ou querido, eu estou achando que nós estamos gastando muito. O meu dinheiro não é o suficiente, ou o nosso dinheiro, os dois trabalham. No fim, fica faltando dinheiro. E pelas minhas contas, parece que deveria sobrar. E realmente as pessoas vão fazer um orçamento, eles começam pelas despesas maiores. Se paga aluguel, condomínio, depois vem mensalidades escolares, plano de saúde, vai relacionando tudo. Ela relaciona. E aí, na hora que ela compara com o rendimento da família, já descontado, claro, todo aqueles desconto de imposto de renda e tudo, o rendimento líquido da família, está sobrando dinheiro. Então, o que ela deve fazer? Aí ela vai fazer isso. A partir do primeiro dia, ela começa a anotar tudo, mas literalmente tudo, né? Vai anotando. E o que vai acontecer quando ela chegar no último dia? Ela vai somar tudo. E aí ela vai ter uma surpresa. Qual é a surpresa? A soma dos gastos reais da família, a soma vai ser maior, ou às vezes bem maior do que aquela que ela orçou assim mais ou menos a olhômetro. E por que isso? Porque a soma das despesas menores que a gente nem considera, tem um peso significativo no orçamento. Então, o que a pessoa pode fazer? Então, anota tudo, e aí, quando não falamos tudo, é tudo. Tem algumas que são fáceis, esses gastos, mensalidades escolares, planos de saúde, o aluguel, tudo isso é muito fácil. Supermercado. Supermercado, vamos pegar o último gasto que nós fizemos, tá legal, gastamos lá 300, 500, anota. Padaria, não é tão difícil assim, né? Pão, leite que você compra na padaria todo dia. Açougue você quase não vai, você já compra no supermercado. Feira, anota tudo da feira. Aí depois começam os gastos com o carro, combustível, troca de óleo, tá certo? Uma série de despesas que são mais difíceis no início. Mas como você está começando, você pode fazer o quê? Fala, bom, eu vou orçar, eu gasto um tanque por semana, você vai conseguindo fazer esse orçamento. Aí tem uma série de despesas que são despesas esporádicas. É o dentista, que não está no plano de saúde. Os gastos com o médico, normalmente você tem um plano de saúde, né? Não afeta. Então você tem que cuidar disso. E esses gastos que são anuais? IPVA, IPTU, tá certo? Que ocorre uma vez por ano. Às vezes as pessoas parcelam, por exemplo, o IPTU em 10 parcelas. O cara pode parcelar em 10 e jogar no orçamento. Mas talvez fosse ideal você até colocar isso à parte, esses gastos que são os gastos anuais. A partir dessa planilha, aí sim, você pode chegar à conclusão que realmente está gastando muito, está praticamente gastando todo o salário, e você gostaria de aplicar alguma coisa em algum fundo, em alguma caderneta de poupança. O que você vai fazer? Ver onde você pode cortar. É aí que você vai conversar com a família onde cortar. Tem pessoas que gostam de um vinho e
tomam uma garrafa de vinho francês por semana. Esse vinho francês, sei lá, custa 30, 40 reais. Mas você pode fazer um pacto com o maridão ou com a esposa. Oh, querida, que tal? Ao invés de um por semana, um por quinzena. Uma garrafa por quinzena. Opa, você já vai economizar 2 garrafas. Eu acho que tem que ser por aí. Economizar no supermercado não é um negócio muito difícil, porque nós realmente compramos uma série de coisas que não são lá muito necessárias. É fácil você cortar algumas coisas que daqui a pouco vai representar 10% do total dos gastos com supermercado. E 10% dos gastos com supermercado é realmente um gasto significativo. Então, essas dicas que nós vamos dando, mas elas são mais ou menos intuitivas nas pessoas. E as pessoas têm que fazer, sabe o quê? Coloca num papel e vê se é possível fazer isso. E é possível. Eu acho que vai dar bons resultados aí fazendo isso. Tenho certeza que o senhor ajudou muito a todos nós, inclusive ao internauta da Jovem Pan Online. Quero agradecer a presença do professor José Dutra Vieira Sobrinho, ele que é vice-presidente da Ordem dos Economistas do Brasil, professor de Matemática Financeira do IBMEC. Muito obrigada pela presença aqui nos estúdios da Jovem Pan Online. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, com a Luciana, agradeço muito. É uma oportunidade que a gente quer que seja reproduzida em outras oportunidades, enfim. Certo? A você, muito obrigada mais uma vez pela audiência e continue navegando pela nossa programação. Jovem Pan Online, Pan Rádio, com imagem. Online.